vê logo aqui a questão do prefeito Capote, que esse homem aqui não deixa a gente sem notícias sobre ele, né? É um negócio incrível. Promotor aciona prefeito de Barra na justiça e quer suspender contrato com o escritório de advocacia. A denúncia foi assinada pelo promotor de justiça Clécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva e distribuída no dia 24 de junho. Eita, o Ministério Público do Piauí ingressou com ação civil em face da Prefeitura de Barras, administrada pelo Capote, e o escritório de advocacia João Azedo, o homem Azedo, e Brasileiro Sociedade de Advogados, pedindo a concessão de liminar com tutela de urgência para suspender o contrato celebrado no ano de 2016. E é bem antigo, nenê. E quaisquer pagamentos desta prestação de serviço. A denúncia foi assinada pelo promotor de justiça Clécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva, distribuída no dia 24 de junho deste ano, na segunda vara aqui da comarca de Barras. Ação civil. Na denúncia, o MPI detalha que o contrato foi assinado em dezembro de 2016 por meio de inelegibilidade de licitação. É coisa que ele está praticando nessa atual gestão à vontade, visando o ajuizamento de ação contra a União para recebimento de valores decorrentes de diferenças do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, Fundeb, né? Pela superestimação do valor mínimo anual por aluno. A forma de pagamento escrita no contrato estabelece que os honorários do escritório serão calculados sobre o percentual de 20% do montante relativo à condenação da União. Quer dizer, contratou esse escritório de advocacia para processar o governo em 2016, quando ele foi prefeito, sem previsão de valores para receber dinheiro do governo federal através de judicialização, e contratou esse escritório. E o que o MP diz aqui? No entanto, o Ministério Público, a contratação da Prefeitura foi considerada ilegal, lesiva ao patrimônio público. Foram identificadas 3 principais irregularidades: a ausência de licitação, falta de definição do preço a ser pago e vinculação a recursos do Fundeb para pagamento de despesas relacionadas à educação. De acordo com a ação, não havia necessidade de contratação remunerada elevadíssima, pois os serviços não são singulares e sim rotineiros, podendo ser executados por escritório de advocacia contratado regularmente pelo município ou pela Procuradoria Municipal. Quer dizer, uma ação que não tem nenhuma complexidade, é uma coisa de rotina, e aí o cara pega em relação à remuneração do serviço prestado, no entendimento do promotor, isso é um contrato de risco, porque a remuneração ficou condicionada ao êxito dos créditos futuramente recuperados e o pagamento irregular devido à ausência de definição do valor líquido a ser efetuado. Aqui é uma matéria imensa, viu? O órgão ministerial ainda destacou irregularidade nas cláusulas do contrato que prevê o uso de recursos do Fundeb, para pagar esse escritório. Quer dizer, desviar o dinheiro da educação, né? Uma manobra. Agora isso está espocando agora, né? E vamos ver, eu estou querendo chegar aqui no valor. Verifica se o contrato ficará com 1/5 dos recursos públicos, objeto da demanda. Assim, por exemplo, um precatório de 10 milhões, a maioria dessas demandas envolve valores milionários, né? Resultaria no pagamento de 2 milhões. Quer dizer, se o município ganhar a ação por 10, 2 milhões vai para esses advogados, né? Recursos públicos poderiam ir para a educação, né? É verdade. Poderiam ir para a educação. 10 milhões, a maioria desses, né? Vale ressaltar que a Prefeitura não disponibilizou ao Ministério Público a documentação referente ao contrato, modalidade em que foi celebrado. O outro lado, o Viagora procurou o prefeito de Barras para falar sobre os assuntos, mas até o fechamento dessa matéria, o gestor não atendeu às ligações e não respondeu a questionamentos. O prefeito nunca informa, nunca responde. Na verdade é o seguinte, entraram com a ação, a Prefeitura vai receber um bom dinheiro, e aí boa parte do dinheiro que é para ir para a educação vai para o bolso desse
esse escritório que o prefeito contratou de forma irregular, porque o dinheiro, a ação deve ter sido ganha, senão o promotor não está entrando com urgência para evitar o pagamento, é porque o dinheiro vai entrar, né? É verdade. Ó, quando o Ministério Público ele entra com ação, não é à toa, é porque ele já viu indícios, né, de ilegalidade. E quando o promotor pede a suspensão de imediato, é porque tem coisa errada no meio. Então, não adianta a prefeitura dizer que o contrato é antigo, que os responsáveis serão punidos. Esse tipo de manobra a população barrense já conhece. Então, é preciso que venha a ser feita justiça em cima dessa situação que tem prejudicado, porque mexe diretamente com o Fundeb, com a educação. Eu acho que em 2050, quando o Capote tiver fora da prefeitura, ainda está recebendo processo, porque isso é de 2016, né? Aí, quando, por exemplo, vai sair em 2028, em 2020 é 2050, né, vereador Carcarado? Em 2000. Boa tarde. Boa tarde, Chico Leite, Roberto, Marcos e todos que nos escutam aqui através da Rádio Águia Web. Rapaz, eu me sinto tão à vontade de falar desse desgoverno, né? Eu vejo a cada dia um escândalo, todas as semanas que você abre os noticiários, a gente vê notícias, crimes envolvendo esse prefeito, as pessoas ligadas a ele, irmão, a família, e que as coisas estão vindo à tona, mesmo ele se achando ser o todo-poderoso que está acima da lei, porque pelo fato dele ter ganho aquela questão lá no Supremo de 7-0, ele pensa que pode tudo. Mas 7-0 foi aqui no TRE. Sim, a safra ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória, não é? É uma hora dá certo. E aí é o que a gente vê em cima dessa administração, que hoje, nesse segundo mandato, não é? Terceiro. Não, é o segundo mandato consecutivo. Nesse segundo mandato consecutivo, o que a gente percebe é que a cidade está completamente abandonada. Os servidores públicos municipais já estão começando a atrasar, porque antigamente pagava dia 25, dia 28, dia 29, e aí ele já baixou a portaria no final do mês, que a Secretaria de Saúde só vai receber agora no dia 5. E aí já é uma sinalização para que daqui a alguns dias a gente volte a ter o escalonamento dos pagamentos através da letra, como ocorreu no primeiro governo dele. E que o que a gente tem que esperar é isso. Os prestadores de serviços que há meses sem receber, e que é um pessoal que ele acredita que, pelo fato de poder tudo, pega essas pessoas e submete aos caprichos dele. Infelizmente, são pessoas que não merecem nenhum tipo de comentário, porque a gente vê muitas vezes o cidadão de bem, quando ele está no emprego mesmo como CLT, se ele se achar injustiçado, ele pede as contas dele do trabalho. E a gente vê esse prestador de serviço aí com 2, 3 meses, né, sem receber seus pagamentos, e ainda por cima tem a obrigação de adesivar seus carros, adesivar suas motos, adesivar os portões e os muros da sua casa, sob a condição de que, se não o fizer, vai demitido. Mas como é que a pessoa tem medo de ser demitido se nem receber os seus proventos não estão? Essa é a administração que nós temos em Barras hoje. A gente vê aí escândalos, como eu falei, todos os dias. A gente vê aí o prefeito e o irmão, não é? Que dificilmente estão em Barras hoje, porque andam correndo atrás de cabos eleitorais nos mais diversos municípios, principalmente da nossa região, e que não estão nem um pouco preocupados com
o município de Barras, em gerir o município de Barras. E aí, vamos esperar o quê? É isso. E que, posteriormente, futuramente, vão vir e vão aparecer muitas outras coisas onde ele vai se envolver como autor, coautor de algum fato, de alguma ação jurídica envolvendo a administração pública municipal. É isso aí. E aí, Roberto? A gente aqui no Capote não deixa a gente sem notícia não, né? Não, não. A gente vê que esses problemas não é de agora, é desde o primeiro mandato. Então a gente vê que esse mandato é um mandato que por muitas vezes tem sido alvo do Ministério Público, tem sido alvo da Justiça, mas uma hora a conta chega. A hora chega. Olha, como o dinheiro dessas emendas parlamentares são desperdiçados, né? A gente precisava do mercado público, mas só vem para Barras, o prefeito só quer fazer praça. Então cada praça dessa é uma emenda PIX, né? O prefeito pega as emendas, ele quer construir o colégio, ele não quer saber se o colégio vai funcionar. E constrói um colégio dentro do mato ali na floresta. Que o Roberto já fez reportagem, que o vereador Carcará denunciou, fez vários vídeos lá denunciando. E a população não fica indignada. Como é que um país desse pode ir para frente? Milhões enfiados no meio do mato aqui. E o sujeito não vai atrás de um projeto. Tem um projeto estruturante da nossa cidade. Não tem nada voltado para geração de emprego e renda, não tem um apoio à agricultura da nossa cidade, para buscar projetos que modernizem que a gente tenha produção, porque alimento hoje é uma coisa cara. Infelizmente, o que a gente vê é mais uma vez o promotor denunciando, processando o prefeito, por já coisa do governo já lá em 2016. Imagine, e ele continua fazendo, porque esse ano ele já comprou brinquedo na Paraíba, dispensando licitação. Já comprou 3 milhões de livros, dispensando licitação. Contratado aí 500 pessoas através de PJização, através de CNPJ. Se a gente for falar aqui o que a gente já noticiou durante essas 90 edições que completam hoje o jornal Águia Web, já tem muita notícia, né? Semanalmente a gente tem aqui algo para colocar. É revoltante, né? A gente vê um contrato de milhões ser firmado assim sem mais nem menos, né? Porque quando o Ministério Público ele entra na jogada, digamos assim, é porque tem algo irregular. Então, um contrato de milhões que poderia ser usado em educação, na saúde, na segurança, que muitas das vezes é jogado pelo ralo, como se falou a respeito da escola, lá nas Pedrinhas, lá são milhões que estão sendo jogados fora. E é desde o primeiro mandato do prefeito, do atual prefeito. Então, a gente vê que aquela escola lá no meio do mato é um retrato do dinheiro público sendo jogado no lixo. Com certeza. O pior dos retratos que tem ali é um quadro de terror. Porque na realidade a gente percebe que essas questões de reformas e construções, na construção é que limpa o cabelo, né? Que faz-se o pé de meia, né? Que se gera tudo isso, e ele faz questão de não fazer um serviço que preste para ficar sempre fazendo, para poder sempre estar tirando o dele. E essa escola é um exemplo disso, porque essa escola foi iniciada no primeiro governo dele. E ele, para ser uma pessoa de responsabilidade, ele deveria, pelo menos, concluir uma escola que ele mesmo iniciou. Mas, infelizmente, hoje, nós temos uma Câmara de Vereadores omissa e submissa que deixa as coisas correrem ao bel prazer de todos e que só quem tem a pagar é a população barrense. Segunda-feira, vereador Carcará, o atual vereador Gustavo, né, Gustavo Moraes, ele estava num pronunciamento muito breve, de menos de minuto na Câmara, ressaltando e elogiando que é a melhor Câmara da história, né? Eu já fui vereador, o Vossa Excelência também já foi vereador,
E eu não consigo imaginar que essa seja a melhor Câmara da história, porque não tem, segundo ele, não tem briga. Eu digo, toda unanimidade que eu saiba, né, é burra, né? Se até a oposição lá diz que é uma categoria nova que foi criada, tal da oposição amiga. Então, eu não entendo como é a oposição amiga, né? Porque a gente não deve olhar para a questão pública, não por uma questão de amizade. A gente tem que olhar para a questão pública, uma questão de moralidade, de transparência, de você fazer o que é certo. Então, um lugar onde todas as sessões agora não dura 20 minutos, 30 minutos, que eles lá dizem que está tudo lindo e maravilhoso na nossa cidade de Barra, se eles não conseguem enxergar problemas na administração, ou é porque não querem enxergar, ou então porque estão com a miopia em estado bem avançado, já chegando na catarata. Com certeza, não é, Chico Leite? A gente vê isso, é o que a gente vem comentando, a gente comenta muitas vezes isso, que toda unanimidade é burra. Né? E o que eu acabei de falar, a submissão da Câmara de Vereadores do nosso município hoje chega a tal ponto e que já houve sessões na Câmara que só acontece no primeiro expediente. Por quê? Porque lá todo mundo se submete aos caprichos da sua excelência, o prefeito municipal. Mas por quê? Porque a maioria avassaladora da Câmara de Barras hoje, ela está lá porque deve aquele mandato ao gestor em gênero, número e grau. Se ainda existisse o programa do Faustão, eles podiam se virar nos 30 lá, né? Fazer uma sessão em 30 segundos, né? É verdade, porque toda segunda-feira eu vou lá. Geralmente a sessão demora 30 minutos no máximo. Essa última agora foi bem rápida mesmo. Foi só basicamente agradecimentos, né, pelo encerramento do primeiro semestre, que foi uma sessões muito boas, sem briga, sem confusão, civilizada, mas é porque não tem oposição. Então o problema é esse, não tem oposição e só quem perde é a população, porque se o vereador que eu elegi não vai me representar, não vai cobrar, não vai fazer valer os meus direitos, então ele não está servindo. Então daqui para 2028 eles vão se virar nos 30, né? Segundo, né? Segundo. É isso aí. Pois vamos agora tratar, eu agradecer aqui o Roberto pela participação dele, vamos entrevistar agora aqui o vereador Carcará, para tratar aqui, vereador,